Da Etiópia ao Egito, de Sebá a Gana, a África sempre soube o nome. Você está prestes a descobrir algo que foi escondido por séculos, algo que os maiores impérios do mundo tentaram apagar, algo que estava gravado nas pedras, nas canções, nos rituais e na boca de povos que muita gente acha que nunca conheceram o Criador. Mas eu vou te provar hoje, com fatos históricos, com textos antigos, com registros arqueológicos, que a África não só conhecia o nome sagrado, como ela foi uma das primeiras guardiãs desse nome. E quando eu digo o nome, eu não estou falando de uma religião, não estou falando de uma denominação, estou falando de Iau, I-E-A-W-H, o nome que foi soprado no início de tudo. Fica aqui até o final, porque o que vem por último vai mudar completamente a forma como você enxerga a África, a fé e a história sagrada. Antes de qualquer coisa, preciso que você entenda uma coisa simples, mas poderosa. O nome Iau não é invenção de ninguém. Ele está registrado mais de 6.800 vezes nas escrituras hebraicas, e durante séculos foi substituído por títulos como Senhor ou Deus, palavras genéricas que qualquer divindade poderia receber. Mas o nome próprio do Criador do Universo é Iau. É como se alguém pegasse seu documento, apagasse seu nome e colocasse simplesmente homem ou mulher. Você ainda existiria, mas sua identidade teria sido roubada. Foi exatamente isso que aconteceu com o nome sagrado ao longo da história. E a África, de forma quase silenciosa, guardou rastros desse nome enquanto o resto do mundo apagava. Agora vamos direto para a Etiópia, onde a história começa a ganhar peso impossível de ignorar. O povo etíope, especialmente os Beta Israel, preservaram práticas e textos que atravessam milênios, anteriores à chegada do cristianismo ao continente. O Quebra-Nagast, a glória dos reis, narra a jornada da rainha de Sebá, Maqueda, seu encontro com Salomão e o nascimento de Menelik I, que, segundo a tradição, levou a Arca da Aliança para a África. Dentro desse texto, o nome do Criador aparece com uma sonoridade surpreendentemente próxima de Iau, como um eco antigo atravessando gerações. Mas a história se aprofunda ainda mais quando olhamos para o Egito Antigo, que não era o retrato simplificado que muitos conhecem hoje, mas uma civilização profundamente africana, conectada ao coração do continente. Nos textos das pirâmides e nos papiros antigos, como o papiro de Ani, surgem referências a uma divindade chamada Iau, ou Iau, associada ao sopro da vida e à existência eterna. Quando você observa com atenção, o padrão começa a se formar diante dos olhos. Iau, Iau e E-A-W-H, não como coincidência, mas como continuidade. E quando a jornada avança para a África Ocidental, especialmente para Gana, a surpresa cresce ainda mais. Entre os povos Akan, existe o nome Niame para o Criador, mas nas camadas mais profundas da tradição oral, aparecem sons como Iau e Iau, ligados diretamente à ideia do Criador Supremo. Esses sons não estão apenas nos rituais, mas nos próprios nomes das pessoas, como marcas vivas de uma herança espiritual que resistiu ao tempo. Nesse ponto, a linguística entra como uma chave que destranca portas antigas. Estudos comparativos mostram que línguas do Nordeste africano, como o Ge'ez, o Amárico e o Copta, preservaram sons e estruturas do nome sagrado que se perderam nas traduções europeias. O Ge'ez, utilizado na tradição etíope há séculos, mantém formas que se aproximam muito mais da pronúncia original do que aquilo que chegou até o Ocidente. A história continua em Sebá, onde o encontro entre Maqueda e Salomão revela algo ainda mais profundo. A Rainha do Sul não viajou por curiosidade, mas porque ouviu falar de um rei que conhecia o nome e vivia segundo a sabedoria do Criador. Isso mostra que o nome Iau já circulava como conhecimento vivo, atravessando terras e culturas muito antes de qualquer contato europeu com o continente africano. Diante disso, surge uma verdade difícil de ignorar. A ideia de que a África não conhecia o Criador antes da chegada dos europeus não se sustenta. Essa narrativa foi construída ao longo da história para justificar dominação e apagamento cultural. Mas os próprios relatos antigos mostram outra realidade, como quando Moisés foge para Midian e encontra Jetro, um sacerdote que já servia ao Criador, invertendo completamente a lógica ensinada por séculos. E essa história não termina no passado.
Hoje, comunidades da diáspora africana estão redescobrindo esse legado, resgatando o nome Iau não como novidade, mas como retorno. Jovens que cresceram em diferentes tradições espirituais começam a enxergar nesse nome uma conexão mais profunda com identidade, história e pertencimento. Quando todas essas peças se juntam, o quadro fica claro. Da Etiópia ao Egito, de Seba a Gana, o nome estava presente, preservado de formas diferentes, mas sempre vivo. E talvez o mais impactante de tudo seja perceber que esse conhecimento não é apenas sobre o passado, mas sobre o presente, sobre identidade, sobre memória e sobre aquilo que nunca deixou de existir, apenas foi escondido. In Ethiopia, our history runs deep. Argentina, Spice and strength. one eternity strength. In Brazil, our African heritage shines with pride.